What is up, everybody? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de número 3. Se você ainda não assistiu a aula 1, 2 e a aula bônus, assiste, porque essa é uma série de aulas que a gente está fazendo com muito carinho, 100% gratuito, para que você consiga ter uma boa introdução no inglês. Então, se você assistiu essas aulas, você vai entender a aula 3 tranquilamente, porque a gente vai entrar em um tempo verbal novo, mas utilizando conhecimentos que a gente já ensinou nessas aulas. Se você não assistiu, corre lá, assiste, que vai fazer falta nessa aula aqui. Então, sem mais demoras, let's go right to the class. Primeiro, não dá pra ver, mas aqui ó, a nossa aula 3 tem o tema o que gosto e não gosto de fazer. Então, vamos lá, a gente vai aprender sobre ações. Simples assim, a gente vai pegar aqui o nosso Simple Present. Para quem reconhece o que está acontecendo aqui em cima, é a mesma aula que a gente dá na aula ao vivo. Na aula ao vivo, a gente consegue dar o verbo to be, que são 12 anos da sua vida acadêmica, não acadêmica, né? Sua vida de escola, mas 12 anos da sua vida. E a gente passa em meia página e o Simple Present a gente já dá na mesma aula, tá? A gente consegue juntar os dois. Então, o Simple Present eu vou explicar para vocês aqui agora, do mais detalhado possível, mas sem perder muito tempo, porque eu não consigo entender se vocês estão com dúvida ou não. A arte do ao vivo é isso, a gente consegue ter uma interação como se a gente estivesse na mesma sala, então fica muito melhor. Mas, se você não entender, pausa, volta. E se tiver dúvida mesmo assim, manda uma mensagem pra gente que vai ser um prazerzaço te explicar. Fala assim, poxa, eu estava assistindo as aulas ali gratuitas e não entendi tal coisa, me ajuda. Eu te ajudo, com certeza. Então vamos lá. Simple Present a gente vai usar para falar sobre ações. Que ações? Qualquer ação. Beleza? A gente vai ter um verbo, que a gente já viu isso na outra aula, tá? A gente vai ter um verbo normal e a gente vai colocar ele para funcionar. Então, coisas que vocês vão reconhecer dessa estrutura. Primeiro, subject é o nosso sujeito. A gente já viu todos eles. I, you, we, they, he, she, it. Já vimos todos, então esse é o nosso subject. Depois a gente tem um verbo, um verb. Que verbo é esse? Qualquer ação. Na outra aula a gente viu eat, a gente viu eat, a gente viu sleep, a gente viu swim, que é comer, dormir, nadar. Qualquer ação, qualquer coisa que você faz é um verbo. E por fim, um complement, é um complemento. Aqui eu vou deixar o mais simples possível. Olha só esse exemplo, ó. I work hard. Então, de novo, ó, I é o nosso sujeito, work é o nosso verbo, hard é o nosso complement. Então, let's repeat, só para vocês pegarem a ideia. I work hard. Really good. E força esse R mesmo, tá? Se você é aí do interior de São Paulo, de Minas, é bem natural para você falar porta. Esse R que você enrola a língua, porta, é exatamente o R que você precisa para o inglês. Eu sou do estado do Rio, então eu falo porta. Então eu tenho que usar esse R para falar inglês, beleza? Então, ó, I work hard. Work hard. É realmente bem puxado, tá? I work hard. Beleza, então eu trabalho duro, sem dificuldades aqui. O que vai ter de novidade então? Você fala, meu Deus, eu já sei falar inglês, então, pô, tá muito fácil. Olha só, quando a gente coloca na negativa, essa segunda frase aqui, a gente precisa de uma coisa a mais. Se você já é um bom observador, uma boa observadora, percebeu que a gente tem aqui, ó, I work hard, mas no meio a gente tem do not. Lembra que lá na primeira ou na segunda aula eu falei que existem verbos fortes no inglês. São verbos que eles aguentam o not, eles aguentam a negativa, sem mimimi, sem chorar. Então, esse verbo auxiliar, olha só, auxiliary verb, esse verbo auxiliar é o que vai segurar o not para que a frase consiga ficar na negativa. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui, ó, I work hard. Beleza, eu trabalho duro. Eu quero falar que eu não trabalho duro. Eu não posso copiar, colar e fazer assim, ó. I work not hard. Parece até um índio falando, não tá certo isso aqui. Então, I work not hard não existe. A gente precisa de um verbo auxiliar. Para quê? Para auxiliar o verbo. Chocante. Quem diria que o verbo auxiliar existe para auxiliar o verbo? Então, I do not work hard. Agora sim, a gente consegue deixar essa frase na negativa, beleza? Então, a gente já pegou duas. Para fazer uma pergunta, não deve ter dificuldade, tá? Se você lembra da dinâmica que a gente fez na primeira aula, de trocar a posição do verbo to be para fazer uma pergunta, aqui a gente vai trocar a posição do verbo auxiliar. É a mesma ideia, tá? O verbo forte troca de lugar para fazer uma pergunta. Nossa, tá muito rápido, Lucas, não entendi nada.
Vê a primeira aula, eu avisei. Vamos lá, ó. Se eu falo aqui, ó, I work hard na afirmativa, e eu quero perguntar, eu trabalho duro? Como é que eu faço isso? Eu faço do I work hard? Mas você fala, Lucas, como é que o do vai trocar de posição com I se antes ele nem estava lá? De novo, ele é um verbo auxiliar. Ele está aqui auxiliando para essa frase ficar na interrogativa, para ser uma pergunta. Você só tem que aceitar no seu coração que a gente não pode fazer uma pergunta sem esse verbo auxiliar. Ah, Lucas, mas eu já falo inglês, eu tenho experiência, joguei GTA V, zerei 3 vezes. E aí eu já ouvi eles falando assim, I work hard, igual no português. Sim, parabéns, meu little grasshopper, o meu querido gafanhoto. Isso realmente existe, mas é um inglês bem informal, tá? O jeito correto e que você tem que saber falar é usando o do. Então a gente vai colocar aqui o do I work hard para fazer uma pergunta, beleza? Então vamos lá, a gente fez uma pergunta trocando a posição do do com I. Ele estava aqui meio que invisível, né? Meio que invisível. E aí tem outros alunos mais experientes vão falar: nossa, mas I do work hard existe. Existe também, tá, gente? Mas é num contexto mais específico que eu não vou entrar nesse mérito agora. Mas é bem legal de usar. Mas eu não vou entrar nesse mérito. Então, I work hard, do I work hard, afirmativa, pergunta, opa, marquei errado, pergunta, afirmativa, negativa. Já pegou quase tudo. É só juntar os dois conhecimentos ao mesmo tempo. Se colocando not, vira uma negativa. E colocando do na frente, vira uma pergunta. Se você fizer os dois ao mesmo tempo, vira uma pergunta na negativa. A gente viu isso na primeira aula também. Ficaria Don't I work hard? A pergunta é como se fosse eu não trabalho duro? Eu não trabalho duro? A pergunta já está na negativa. Então, let's repeat, só para vocês pegarem uma coisa muito importante aqui, ó. Don't I work hard? Eu vou até falar de novo devagar, ó. Don't I work hard? Percebeu que a gente tirou o T de cena, ele nem foi pronunciado. E a gente juntou o som do N com o som do I. A gente falou algo como Don't I. Assim, ó. Don't I work hard? Beleza? Então, essa junção de sons tem um nome. E é algo muito bom. Ele chama Connected Speech. Connected Speech é o nosso discurso conectado, traduzindo bem literalmente, óbvio, tá? Mas esse discurso conectado, ele é muito normal. Se você pensa em português, por exemplo, ninguém fala assim, pô, janeiro, sol, praia. Eu vou para a praia no final de semana. Ninguém fala assim. A gente fala, eu vou para a praia no final de semana. Tudo junto, eu vou para a praia. Então, esse eu vou para a praia é o nosso connected speech, é o nosso discurso conectado. A gente vai usar isso no inglês em vários contextos, tá? A gente vai juntar ali uma consoante com uma vogal. Consoante da última palavra, vogal da próxima. A gente junta, faz uma mistureba ali e fala de uma maneira muito natural, para você não parecer um robô. Olha que legal. Você não vai ficar falando o inglês que só um CD de curso de inglês tradicional de 15 anos atrás falaria. Você quer falar um inglês de um jeito que o nativo fala, de um jeito que você vai se comunicar e as pessoas vão te entender e não vão te olhar esquisito, tipo, caramba, por que ele está falando tudo tão separado? Ninguém fala assim. Então, esse connected speech, o nosso discurso conectado, é muito importante e a gente dá várias dicas conforme você vai avançando, tá? Então, don't I work hard? Don't I work hard? É uma pergunta, beleza? Então, foi um pouco rápido. Se ficou um pouco confuso, tenta assistir de novo, volta. Se ainda ficou confuso, na primeira aula você vai conseguir entender a dinâmica dessa estrutura aqui, tá? Por que é negativa? A gente tem um not aqui. Por que a pergunta, o do vai para frente? Você vai conseguir entender essa dinâmica. Vamos lá, última parte. A gente precisa agora entender que a gente viu aqui o verbo na afirmativa tranquilaço, sem grandes problemas, porque I work hard não tem dificuldade nenhuma, tá? Mas quando a gente coloca na terceira pessoa, nossa, Lucas, terceira pessoa a essa hora da madrugada, pelo amor de Deus. Quando a gente fala do he, do she ou do it, pronto. Quando a gente fala dele, dela ou disso, a gente tem que ter algumas mudanças no verbo, tá? Por que que isso acontece, Lucas?
Sinceramente, não precisava, tá? Não precisava não, mas acontece. Aceita no coração e vamos aprender, beleza? Olha só, se eu falo I work, work não muda nada. Se eu falo she works, percebe que ganhou um S. Então, vamos descer para você conseguir entender como que isso funciona, ó. Vamos lá. Na afirmativa, a gente tem aqui he, she ou it recebendo uma regra nova, uma coisa diferente que acontece toda vez que a gente usa he, she ou it. E o que que é isso? A gente tem verbos regulares que se alteram de uma maneira previsível e a gente tem verbos irregulares que se alteram de uma maneira menos previsível. E aí você vai saber o que que é verbo regular e o que que é irregular? Não. Mais uma vez, eu estou te mostrando aqui a regra, a gramática, para você saber de onde veio, mas não é isso que vai te ensinar inglês. Você vai aprender inglês tendo contato, imersão, o máximo de conteúdo que você conseguir consumir, replicar, repetir, falar, conversar, ser um papagaio. Então, eu vou te mostrar aqui de onde vem, mas não se preocupa em gravar isso aqui, tá bom? Então, vamos lá. Ó. Primeiro exemplo, let's repeat I like cake. Really good. E agora, let's repeat. She likes cake. Perfeito. Para quem não entende, I like cake. Eu gosto de bolo. She likes cake. Ela gosta de bolo. A frase é praticamente a mesma, só mudou o sujeito aqui. A diferença é que a gente ganhou um S no like. Então, I like, she likes. Beleza? Nada demais aqui. A gente vai repetir só os verbos agora, tá? Let's repeat. I walk. Really good. E agora, he walks. Really good. Então aqui a gente consegue perceber que acontece a mesma coisa com he, beleza? I walk, eu ando, eu caminho. He walks, ele anda ou ele caminha, beleza? Então, isso é um verbo regular. Por que que eu falo que não adianta saber que é um verbo regular ou que é um verbo irregular? Se eu colocar um verbo para você do nada, sei lá, commit, igual a gente viu na primeira aula, você sabe se isso é regular ou não? Talvez você nem saiba que verbo é esse. Esse verbo é de comprometer, tá? Eu me comprometo, ela se compromete. Mas aí, como é que você sabe se é regular ou não? Não sabe, não tem como. Então você vai aprender realmente com o tempo, ouvindo música, lendo notícias, imergindo, tá? Se imergindo no inglês. Então vamos lá. Seguinte, eu vou mostrar para vocês algumas regras, mas não precisa gravar a regra. Vamos só pegar dois exemplos de cada, ó. Let's repeat. I miss you. Really good. De novo, she misses you. Muito bem. Percebe que agora a gente ganhou um ES no verbo e não apenas um S. Mas beleza, você percebeu que I miss, she misses. Vamos lá, naquela mesma técnica de você analisar e reconhecer padrões. Let's repeat. You fix the sink. Really good. E agora, he fixes the sink. Perfect. E aí, para quem não entendeu, you fix the sink, você conserta a pia. He fixes the sink, ele conserta a pia. E aqui você percebeu que, de novo, ele ganhou um ES. E aí você vai conseguir analisar o padrão de cada palavra aqui e você vai replicar, literalmente. Se você tem uma palavra que termina com SS e ela se comporta dessa forma, outra palavra que termina com SS provavelmente vai se comportar da mesma forma. Então você consegue ali analisar padrões. Você não precisa gravar que acontece isso com SS, X, CH, SH e O. Tá, você não precisa fazer isso. É só você ir reconhecendo padrões e aprendendo 5 palavras por dia. 5 palavras por dia já é um ótimo pace, já é um ótimo ritmo. Tá bom? Vamos lá, mais um. Let's repeat na regra 2 aqui, ó. We study hard. Really good. E agora, she studies hard. Perfect. Aqui você percebe que ganhou um IES. Além do ES tem um I. Mas na pronúncia não mudou muita coisa, né? We study, she studies. Mesma ideia, você só colocou um S no final. Beleza? E a gente tem mais um aqui, ó. Let's repeat. You cry a lot. Perfect. He cries a lot. Really good. Então, você chora muito, ele chora muito. Mesma ideia. Cry,
cries. Só colocou o S no final do som. E aí, pronto, acabaram as regras, tá? Se você quiser ali ver com calma depois, é só pausar. Mas existe uma exceção, uma. E é muito usada, não tem como não gravar, tá? Então não tem nem muito o que reclamar dessa exceção aqui. A exceção é pro verbo have. E o have a gente usa para um monte de coisa. Você pode entender ele como ter, tá? Mas ele existe em outras formas, em outros contextos, para várias funções. Então o have você vai usar demais, não tem como não gravar. Então, let's repeat. I have a meeting today. Really good. She has a meeting today. Perfect. Para quem não entendeu, eu tenho uma reunião hoje, ela tem uma reunião hoje. Você percebe que não existe haves. Eu não posso falar I haves, nem I haves nunca, né? Eu não posso falar she haves de jeito nenhum. Então, I have, she has. They have, he has. Então, é sempre essa forma de você trocar ali de have para has, tá bom? Não tem muito mistério. E é isso. Pronto, você já aprendeu mais um tempo verbal. Você entendendo aquela estrutura, que é a parte mais complexa de fazer uma negativa, de fazer uma pergunta, o resto fica muito tranquilo. Falta um último detalhe que agora você vai zerar o presente simples que eu não passei para vocês. Se você faz uma afirmativa assim, ó, I like chocolate, por exemplo, e aí você vai trocar o sujeito. She likes chocolate. Até aqui você já aprendeu. Colocou o S a mais aqui, pronto, resolveu o seu problema. Mas e se eu falo na negativa? I don't like chocolate. Eu não gosto de chocolate. Como é que eu falo que ela não gosta de chocolate? A gente não pode falar she don't like chocolate, tá? Isso aqui tá errado. Você percebe até que ele já está até corrigindo, ó. Vai para doesn't. E por que isso acontece? O verbo auxiliar, se você olhar aqui a tabelinha, o do, ele funciona para I, funciona para you, funciona para we e funciona para they. Então, em todos esses sujeitos a gente usa do. I don't like chocolate, you don't like chocolate, we don't like chocolate, they don't like chocolate. Tranquilamente. Mas se eu for usar he, she ou it, eu tenho que usar o does. O que é o does? A mesma coisa do do. Literalmente a mesma coisa. É tipo eu sou o Lucas. Com uma blusa preta, eu sou o Lucas. Com uma blusa branca, eu sou o Lucas. Aqui, o do, ele tá com a roupa de do. O does, ele tá com a roupa de does. Mas é a mesma coisa, ele serve o mesmo propósito. A diferença é que você usa aqui no he, no she e no it, o does. Simples assim, tá? Não tem nada de diferente. Então, eu vou falar aqui, she doesn't like chocolate. He doesn't like tea. Ele não gosta de chá. It doesn't like, sei lá, rain. It pode ser para um animal, tá, gente? Se for o seu pet, o seu cachorro, assim como eu tenho a minha cachorra, eu posso chamar de he ou she, ele ou ela. Mas se é um animal de rua, tipo um cachorro da rua, um gato da rua, um gato que não é seu, você pode chamar de it. Então, isso é um pouco estranho, né? Mas o animal não gosta de chuva. It doesn't like rain. Então a gente usa aqui o it com o doesn't também, beleza? E aí, obviamente, eu não vou entrar nesse mérito, mas para fazer uma pergunta é a mesma coisa. Does she like chocolate? Se eu vou fazer uma pergunta, o does entra pro início da frase agora, né? Então, does she like chocolate? Ou então, doesn't he call you? Sei lá. Ele não te liga? Doesn't he call you? Ele não te liga? Então aqui eu estou usando o doesn't na frente como uma pergunta já na negativa. Se isso ficou muito rápido, muito direto, pode mandar mensagem para tirar dúvida, tá bom? Mas se você entendeu, maravilha. A gente vai partir para o exercício na aula bônus 2. Yes! Vamos que vamos. Para a próxima aula, a gente faz um exercício só para testar se você entendeu mesmo e entra na nossa última aula gratuita. I'll see you there.